Falar da alegria de estar retornando aqui, tá? Tá. Você não foi, sim, tá. Eu pensei que fosse alguma coisa que não estou gravando. Então, eu quero dizer da alegria de estar retornando aqui a essa casa. Essa casa foi uma das primeiras casas que eu, quando comecei a falar, a fazer estudo, aliás, essa foi uma das primeiras casas. E eu pensei de não conseguir voltar aqui, porque em 2018 eu tive um AVC. Aí quando eu cheguei lá, eles disseram, não. Você não vai ficar aqui não, você tem que voltar lá na Casa de Luz e Esperança. Então eu voltei, estou aqui, tá? Então eu quero agradecer o carinho que a casa sempre teve, o acolhimento. Essa casa é uma casa abençoada, tem carinho. A gente quando chega aqui se sente assim abraçado. Eu quero agradecer sim o carinho. Dá licença, Flávia. Pode cair em qualquer momento. Sim. Esse estagiário está preocupado. Pronto. Então eu quero agradecer o carinho da casa e o convite, tá? E vamos falar de um tema que importa a todos nós hoje, que é o homem de bem. É que todos nós precisamos nos considerar, porque nós precisamos ser considerados homens de bem, pessoas de bem. Por isso, inclusive, nós estamos aqui. Cada um de nós que estamos aqui hoje é porque estão procurando nos melhorar. É isso? Então, nós vamos ao estudo do livro do Evangelho, o capítulo 17, que fala sede perfeitos. Né? Então, sabe como é que é, professora, né? Eu faço minhas anotações e vou trabalhando assim para a gente não se perder, né? Então, já que nós vamos falar sobre o capítulo 17 do livro dos Espíritos, então eu... não estava não? E como é que faz? Fala tudo. Então... que todos nós sejamos assim, considerados homens de bem, pessoas de bem, né? Eu vou voltar um pouquinho para poder, né? Então, já que me foi permitido estar aqui de novo, eu estou aqui e eu agradeço a espiritualidade, agradeço o acolhimento dessa casa abençoada, tá? Então, nós estamos numa reta, todos nós estamos numa reta rumo à evolução. Então todos nós estamos aqui para nos considerarmos homens de bem e lutar para isso, né? Eu vou me deter um pouco aqui no livro, porque se nós vamos falar do Evangelho, não tem como a gente fugir do Evangelho. Então eu vou ler algum trecho, vou seguir alguma coisa e vamos comentando, tá bom? Então vamos lá. O Evangelho, quando fala sobre o homem de bem, o item principal é ser perfeitos, né? Então, nós vamos então ler aqui caracteres da perfeição. Aí eu vou sentar um pouquinho, tá? Bom, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aquele que vos persegue e que vos calunia. Porque se não amais, senão aquele que vos ama, nem recompensa com isso tereis. Porque se a gente só amar aqueles que nos amam, que recompensa a gente vai ter, né? Os publicanos também não fazem o mesmo, isso aí segundo a época, né? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também?
Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Bom, o item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de ser, atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que seria inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance que ele limitou então a apresentar o modelo e lhe disse para que se esforçasse por alcançá-lo. Bem, nós sabemos que nós não podemos interpretar o pé da letra. Nós agora temos um entendimento que na época os homens não tinham. Então tinha que ser tudo ao pé da letra mesmo, né? Porque eles não tinham a compreensão que nós temos agora. Agora nós sabemos, nós principalmente os espíritas, tá? Sabemos que nós estamos na reta da evolução e que nós fazemos parte dessa transição. Nós sabemos que a Terra está em transição. Todos nós fazemos parte da transição. Não é o momento que vai acontecer, já está acontecendo. E nós sabemos que quando se fala em homem de bem, é porque todos nós precisamos estar com essa meta de sermos homens, criatura de bem. É isso? Não podemos levar ao pé da letra, e é preciso entender por essas palavras que a perfeição mais próxima da nossa natureza na época, né? Se fosse dada à criatura humana ser tão perfeito como Deus, nós seríamos como Ele. Então, não tem, como é que nós podemos ser como Deus, né? Ele é nosso exemplo, Jesus é o nosso grande exemplo mais próximo, mas nunca nós podemos querer ser de maneira alguma próximo a Deus, né? Precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer diferente. Nós, principalmente os espíritas, nós estamos falando de espírita porque nós somos uma casa espírita e estamos aqui trabalhando para a nossa evolução. Então nós temos que fazer a diferença. Essa diferença em todo lugar que nós formos, em todo canto, em todo momento de nossas vidas, nós temos que fazer diferente, porque nós temos que seguir a luz da doutrina. E a doutrina nos ensina o quê? A justiça, o amor, a benevolência, a indulgência. Então o homem de bem é aquele que age pautado nesses ensinamentos de Jesus. E nós precisamos fazer essa diferença. Às vezes as pessoas perguntam: engraçado, você é diferente. Qual a sua religião? Nós somos espíritas. Porque o espírita, o homem de bem, principalmente o espírita, né, que é a pessoa humana, tem que ser diferente. Porque nós temos uma responsabilidade, um compromisso de o tempo todo nos esforçar para poder domar as nossas mais inclinações. Não é isso? Então, nós lá na frente nós vamos ver e nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que fazer essa diferença, nós temos que ser diferentes. A essência da perfeição é a caridade. A caridade, em sua larga acepção, implica a prática de todas as virtudes. Caridade, benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, o amor ao próximo levado até ao amor aos inimigos, não podendo se aliar como nenhum defeito contrário à caridade, e por isso mesmo nós temos que raciocinar à luz da doutrina. Eu vou, alguns trechozinhos daqui do Evangelho, vamos ver, não ler direto, vou tirando alguns trechos e vou comentando, tá? O homem de bem
é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria. Nós não temos direito de não ter fé. Nós temos que acreditar que Deus está acima de tudo e que Ele tudo vê. Nós não podemos nos desesperar. Eu não tenho paciência. Temos que ter paciência porque sabemos que Deus está na frente de tudo, cuidando, né? Para que nós possamos não nos perder. Nós não estamos aqui por acaso. Não é por acaso que nós estamos na doutrina, que nós estamos aqui hoje. Nós somos escolhidos. E nós temos que ter consciência disso. Que nós temos a obrigação, nós temos que ter a certeza de que a doutrina veio para nos modificar para melhor. Então, que todos nós tenhamos consciência de sermos homens de bem e transformar as pessoas que nos cercam em criaturas do bem, nossos filhos, nossas pessoas que são tuteladas a nós. Porque a gente diz assim, eu não tenho, esse menino, eu não sei o que fazer com ele. Principalmente o espírita tem a doutrina que nos dá o eixo, a diretriz. Nós temos que ter a paciência, temos que ter a caridade, o amor ao próximo. Então, o homem de bem começa desde pequenininho. Nós temos que educar a nossa criança, temos que educar o nosso jovem. Nós observamos, às vezes, quando a gente entra no ônibus, os jovens sentados no lugar das pessoas idosas. Às vezes nem está no lugar do idoso, mas tem uma pessoa idosa em pé, o jovem fica sentado fingindo que está dormindo. Quem já presenciou isso? Fingindo que está dormindo, fingindo que está no celular, e o idoso em pé. Isso aí cabe a nós educar nossos adolescentes, nossos meninos, nossas meninas, dizer, olha, quando você entrar no ônibus que tiver, mesmo que você esteja cansado, mas você não vai estar cansado como uma pessoa idosa, como uma pessoa grávida. Então, o homem de bem é aquele que ensina isso a seu filho, a seu sobrinho, a seu neto. Então, nós precisamos, não só pregando na casa espírita, nós precisamos também modificar e fazer com que as nossas crianças, as pessoas da nossa convivência, sejam homens de bem. Não adianta dizer assim, fulano é uma pessoa tão legal, uma pessoa de bem, mas não se preocupa em doutrinar a sua família. Não, a família tem que ser doutrinado. Nós precisamos, nossos jovens, nós temos obrigação de compromisso com o nosso jovem, com as nossas crianças, de estar orientando, de estar passando os valores morais. Bom dia, boa tarde, obrigado. São coisas que, embora a gente não fale muito, mas é preciso. O homem de bem não é só aquele que trata todo mundo bem lá fora. Não, dentro de casa, nós temos que transmitir os valores morais para as nossas crianças, para os nossos jovens. A gente às vezes presencia cada coisa, a criança chutando o pai, chutando o vó, chutando as pessoas na rua. Mas é o quê? Porque em casa não é orientado. Nós temos obrigação. Esse é o nosso compromisso de estar orientando o nosso jovem, as nossas crianças. O homem de bem é humano, benevolente, sem preferência de raça nem de crença, porque vê em todos os homens, em todas as criaturas como irmãos. Quer dizer, nós precisamos também respeitar a todas as criaturas, de todas as religiões, né? Nós observamos na política, na eleição passada, quantos atritos aconteceram, quantas pessoas até morreram por ideologia diferente. O homem de bem é aquele que respeita todas as ideologias, todas as pessoas, independente da sua religião, da sua crença, independente da sua raça.
Então, esse é o homem de bem. É aquele que respeita todas as convicções. Nós não podemos, porque eu não quero nem assunto com fulano, porque fulano pensa diferente, fulano... Não, nós precisamos ouvir, aprender e saber ouvir, respeitar. O respeito, quando a gente ouve as pessoas, a gente está respeitando aquela pessoa, não é? O homem de bem usa de caridade em todos os momentos, mesmo quando o indivíduo fala coisas que aparentemente parecem absurdas. Às vezes as pessoas, né, principalmente as que são intelectualizadas, não têm muita paciência para ouvir o medíocre. Aquela pessoa que não tem muita educação, que não tem muita cultura, aí fala certas bobagens, às vezes a pessoa que tem uma deficiência. Então o homem de bem é aquele que sabe ouvir, mesmo aquelezinho que aparentemente não fala coisa com coisa. Eu não tenho paciência. O homem de bem nunca fala assim. Porque nós temos que respeitar. Sempre temos que aprender, mesmo com a criança, mesmo com aquela pessoa que parece ser um imbecil, né? Porque a imbecilidade é nossa, de não saber ouvir, de não saber entender que aquela pessoa está querendo se comunicar de alguma forma. E nós temos que ter a benevolência, a paciência de ouvir aquela pessoa, né? A caridade é o guia do homem de bem, é o apaziguador, procura trazer o equilíbrio em meio à confusão. Então, o homem de bem é aquele que faz a diferença. Ele chega num lugar que está tumultuado, é aquela pessoa que diz, gente, vamos acalmar, vamos ver, quem espera, tal. Então, o homem de bem é aquele que faz a diferença em todo lugar que vai. Por quê? É a pessoa que age com amor ao próximo, com caridade, não é? Seguidor do exemplo de Jesus, não consegue guardar ódio, nem rancor, nem deseja vingança, perdoa, esquece as ofensas. Tenha certeza que quando ele perdoa, vibra a energia de perdão e as esquece as ofensas. Essa frase, a vingança é um prato que se come frio, é uma frase muito triste, porque a vingança é perversa, a vingança é traidora, porque geralmente as pessoas se vingam quando o outro não está esperando. Quando o outro faz alguma coisa e esquece, aí é a hora que vai se vingar. Então, o homem de bem é aquele que nunca pensa em se vingar, porque perdoa. Perdoa porque aprende que nós precisamos perdoar, porque desde o momento que nós perdoamos, nós esquecemos aquela ofensa. E nós estamos aqui para isso, ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui para perdoar o nosso semelhante. Porque nós sabemos que todo mundo que aqui está é porque tem porque está aqui. Nós ou somos devedores, ou somos culpados, de alguma forma nós estamos aqui. A família é difícil, é uma família que nós às vezes estamos devendo alguma coisa a essa família. Nós espíritas sabemos disso. Então, nós não podemos, meu filho, eu vou botar para fora porque ele está teimoso, não me obedece. Nós não podemos desistir de ninguém, porque nós não sabemos o compromisso espiritual que nós temos. Então, o homem de bem é aquele que segue o exemplo de Jesus e não consegue guardar o ódio, nem o rancor. Trabalha com a paciência e vibra a energia do perdão. É indulgente porque sabe que quando necessitamos da indulgência dos outros,
lembrando que Jesus disse: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, nós não podemos ficar o tempo todo tacando pedra no nosso semelhante. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente fica vendo o erro dos outros, comentando o erro dos outros. Isso aí é da criatura humana. Mas nós precisamos ir nos policiando. Por isso somos espíritas, por isso estamos aqui dentro dessa casa. Não é à toa. Estamos aqui porque estamos aqui para aprender. Então a gente costuma dizer assim: mas quem sou eu? Sou uma formiguinha. Sou uma formiguinha sim, mas uma formiguinha trilhando para o progresso, para a evolução. Então nós temos obrigação, todos nós, de crescer, de aprender e fazer com que todo aprendizado da doutrina possa ser exercício de vida para nós irmos melhorando e melhorando todos que nos cercam. Quando nós fazemos o nosso culto cristão no lar, nós estamos também favorecendo os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam. A mesma coisa acontece com a nossa atitude de pessoa de bem. A criatura do bem, ele influencia não só a família, mas com as pessoas que lidam com ele. Porque, nossa, fulana é tão calma, né? Engraçado que quando fulana chega, a gente se sente bem. Por quê? É uma pessoa do bem. É a criatura do bem. Que chega, não chega para olhar o defeito de ninguém. Chega para fazer a diferença. A diferença é o quê? De ser caridoso, de ser amigo, de ser afável, de estar sempre pronto a ouvir. Então essa pessoa, quando chega no ambiente, faz a diferença. A gente sente, nossa, Jade, quando chega, a gente se sente tão bem. Então, não é? Então, e como eu dei o exemplo de Jade, mas todos sejam contemplados. Então, o homem de bem não é aquele que joga sujeira no ventilador. Isso de dizer, eu jogo mesmo, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. O homem de bem não se compraz em divulgar os erros e defeitos dos outros. Procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, nós não temos o direito, porque eu rodo minha baiana, porque não sei o que, nós não podemos ter essa atitude. Antes de ser espírita, sim, mas depois de ser espírita, não, nós não temos esse direito, porque nós estamos aqui para nos melhorar. E o compromisso de melhora não é só nós, não. Nós temos que nos melhorar e melhorar as pessoas que nos cercam. Não é? O homem de bem trabalha para combater suas imperfeições e se esforçar para melhorar a vida a cada dia. Procura ressaltar os valores do próximo, ressaltar os valores e não estar o tempo todo mostrando o erro dos outros. Tem gente que fica o tempo todo mostrando, né? Porque fulana faz isso, porque principalmente, né? Nós temos que sempre estar se nos policiando. Gente, eu não posso, isso aí. Tem gente que é maledicente mesmo, gosta de estar falando. Então nós temos que, a partir do momento que a gente lê essa página aqui, de Ser Imperfeito, do capítulo 17, nós temos que começar a nos policiar. Gente, nós temos que melhorar. Eu não posso mais ser fofoqueira, né? Porque é uma coisa que coça a linguinha da gente de estar falando dos outros, não é? Isso aí é uma coisa que não é da criatura humana, mas nós precisamos domar as nossas más inclinações, é isso? Nós precisamos domar, né? Então,
Nós temos que ter certeza de que tudo aqui é transitório. E se tudo aqui é transitório, nós sabemos que nós não podemos ficar o tempo todo marchando no mesmo lugar. Nós temos que caminhar para frente. E esse caminhar para frente é evoluir no bem. Então, a criatura do bem é aquela que procura o tempo todo: meu Deus, eu tenho que parar com isso, eu fico coçando, eu tenho que falar do mal dos outros, eu tenho que parar com isso. E nós conseguimos, porque nós temos condições de superar as nossas imperfeições. Não é isso? A vaidade, né? O homem de bem tem certeza de que tudo aqui é transitório e por esse motivo não se envaidece por riqueza nem por vantagens pessoais, pois sabe que tudo que possui de material pode ser retirado. Nós sabemos que dinheiro, posse, tudo isso que nos foi dado, nos pode ser tirado, não é? E pode ser tirado de forma material ou pode ser tirado porque nós podemos ir embora e deixar tudo aqui. Porque isso nós não levamos nada disso. Nós só levamos o bem que fazemos. Então é importante que nós não tenhamos vaidade, porque a vaidade é muito próximo do orgulho. Nós achamos que nós somos melhores que os outros. Achamos que nós podemos mais que os outros porque nós temos dinheiro, nós temos poder. O meu carro é o melhor que tem na rua. A minha casa é a casa mais bonita da rua. Então, eu ando com o meu nariz para cima. Não cumprimento, não é qualquer pessoa que eu falo. Então, o homem de bem se comporta assim? Não, de maneira alguma. Nós precisamos estar nos avaliando o tempo todo, porque a gente, nós somos espíritas, mas nós não somos melhores que ninguém. Mas nós precisamos ir nos melhorando de dentro para fora. Não é dentro da casa que nós vamos mostrar. Nós temos que mostrar em nossas atitudes. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que deverá prestar conta do uso que fizer. Então, tudo que nós temos aqui, tudo que nós possuímos aqui na Terra, nós possuímos porque foi uma dádiva que foi nos dada, e que nós temos que prestar conta disso. O tempo que a gente está na casa espírita e não vamos progredir nada, também nós vamos chegar lá, você teve na casa espírita, teve a oportunidade de ajudar o próximo, você não ajudou por quê, meu irmão? Não é isso? Nós sabemos que quando chegarmos lá na espiritualidade, nós vamos ser cobrados. Seu filho, meu filho está lá, eu botei ele para fora porque ele estava muito rebelde. Mas o que você aprendeu na doutrina? Foi isso que você aprendeu na doutrina? E a paciência e a indulgência. Então, nós temos que usar de todo aprendizado que a doutrina nos dá. Nós estamos aqui não é à toa que a gente sai na chuva e vem para cá, é para aprender e reter esse aprendizado para modificar a nossa vida, para modificar o nosso dia a dia, para nós sermos realmente homens de bem. Então, o homem de bem no trabalho. Nós temos muita dificuldade de lidar com os outros, principalmente quando se é chefe, né? Quando é chefe, tem dificuldade de tratar como igual aquele subalterno, a pessoa que está lá limpando o chão. O chefe tem dificuldade de tratar como igual, mas o homem de bem se trata como igual, porque nós somos iguais. Então nós temos que ter
essa sabedoria e a indulgência para com os subordinados. Eu li, não sei onde, né, uma história de uma menina que trabalhava numa empresa e ela servia cafezinho nessa empresa. Só que ninguém se dirigia a ela. Ela chegava de manhã, varria, limpava, tal, as pessoas, ela ia nas salas, dava cafezinho e tal, mas ninguém nunca se dirigiu a ela. Aí chegou nessa empresa uma pessoa, um jovem diferente, que chegou, logo assim que chegou, cumprimentou a todo mundo, inclusive a ela. Ela se espantou porque ninguém nunca se dirigiu a ela. Então, essa pessoa, você está falando comigo? Pô, como é que você vai? Tudo bem com você? Aí ela, tudo bem e tal. Aí saiu. Aí depois, esse rapaz, logicamente que ele foi pensado para fazer isso, ele chamou ela e disse assim, você mora onde? Aí eu moro em tal lugar. Ah, você mora perto da minha casa. Você sai que hora? Aí eu saí tal hora. Então vamos, eu vou junto, te dou uma carona e tal. Aí ela foi conversando com esse rapaz, conversando e dizendo, é engraçado, hoje era um dia que eu ia fazer uma coisa. Você sabe que eu estava pensando em me matar? Aí ele disse, mas por quê? Porque eu não tenho família, não tenho ninguém depende de mim. Eu trabalho nessa firma há muito tempo, ninguém nunca falou comigo, nem meus colegas meus, ninguém fala comigo, ninguém se dirige a mim. Então, ele fez a diferença, né? A partir daí ela começou, se tornou amigo. Então, essa pessoa, essa história, foi uma história que eu vi, acho que foi na internet, né? Mas o importante é que a gente, às vezes, as pessoas passam de forma invisível no trabalho. A gente tem que se dirigir a outra, principalmente aquelas pessoas que são subalternas, que a gente passa pela pessoa e não cumprimenta, não dá bom dia, não dá boa tarde, não conversa, principalmente as pessoas que são chefes. Acha que por ser fato de ser chefe, os outros todos são inferiores. Então, o homem de bem é aquele que reconhece naquele subordinado um irmão, né? Sabe que todos são iguais e não esmaga com o orgulho e o poder, né? Cumprimenta a todos, conversa, pergunta sobre a família. Uma outra coisa que a gente não costuma fazer na rua, as pessoas que estão em situação de rua são pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas infelizes, tristes, e que ninguém se dirige a elas, são invisíveis. Que não custa nada você passar e dar bom dia. Tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora, tudo bem. Essa pessoa, de repente, está a ponto de fazer uma loucura. Mas quando você se dirigiu a ele pensou duas vezes, ela pensou duas vezes. Volta e meia a gente sabe dessas histórias, né? Nós sabemos da história, não sei se vocês já ouviram aqui, do abraço de Divaldo, que aconteceu com Divaldo Franco. Quem já viu essa história? Então, Divaldo Franco foi a uma conferência, né? E lá ele estava junto com os palestrantes, as pessoas, né? Aí veio Joana para ele e disse assim, está vendo aquele homem que está vindo para lá? Você vai dar um abraço nele. Aí, Divaldo, mas eu vou dar um abraço, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Você tem que dar um abraço nele. Aí, tá, ele fazer o quê, né?
Aí veio o garçom. Aí veio servir a mesa. Na hora que veio servir a mesa, o Divaldo levantou e deu um abraço no homem. Porque deu um abraço no homem. Aí o homem ficou, mas por quê? Nossa. Ele era um africano, né? Aí, mas por que o senhor, né? Não falava, né, bem, mas aí todo mundo ficou sem saber por que ele abraçou, né? Mas aí o homem foi embora, tá? Aí Divaldo disse: ô Joana, você me deixa em casa da situação, né? Tá. Aí tá. Ele foi embora, sem entender nada, né? Continuou servindo a mesa e tal. Aí depois, em outro momento, ele chegou para Divaldo para perguntar: por que o senhor me abraçou? Porque eu trabalho aqui e nenhum homem branco nem chegou perto de mim para falar comigo, muito menos para me abraçar. Aí ele disse: não, me deu vontade de te abraçar. Aí ele disse: o senhor sabe, eu hoje era o meu último dia aqui, porque eu ia me matar. Aí de volta: o senhor ia se matar? Eu ia me matar porque eu estou endividado, minha família está passando necessidade, o que eu ganho aqui não dá para pagar aluguel, para nada, e eu vou ser despejado. Então, eu ia me matar. Aí, quando o senhor me deu esse abraço, eu pensei que eu podia esperar mais um pouco da vida, porque se o senhor, um homem branco, veio e me deu um abraço, significa que eu preciso pensar mais nas minhas atitudes. Aí o Divaldo foi e comentou isso com aquelas pessoas que estavam com ele. Aí as pessoas se reuniram para poder pagar a dívida que ele estava, porque parece que ele fez uma dívida quando chegou no Brasil, uma coisa assim. Eu não lembro os detalhes, mas é só o que eu quero enfatizar aqui é o fato de que ele, com esse abraço, ele salvou a vida daquele homem. E os companheiros juntaram e ajudaram ele a pagar as contas, né? Então, quando nós cumprimentamos, nem falo em abraçar, mas de repente até abraçando uma pessoa nessa situação de rua, ou uma pessoa que está andando pela rua, tipo sem rumo, é porque a gente às vezes foi pensado pela espiritualidade para fazer aquela diferença. Então, é um homem de bem. É um homem de bem que ama a todos como irmãos. Vê todas as pessoas como se fossem irmãos. E nós não podemos ter o nosso nariz em pé, porque nós não levamos nem roupa de marca, nem tênis de marca, nem casa, nem carro do ano, nada disso nós levamos. Nós levamos sim, é indulgência, é a caridade, é amor, isso nós levamos. Então nós precisamos tratar os nossos semelhantes como irmãos. Então dessa forma nós seremos homens de bem. Homem de bem não é aquele que tem posição, que está por cima da carne seca, não. É aquele que segue as pegadas de Jesus. Bom, na família, o homem de bem é generoso, amigo, companheiro, com seus familiares, ensina os valores morais, promovendo o diálogo, a alegria e o equilíbrio. Desde pequeno precisamos ensinar às nossas crianças a ser pessoas do bem, respeitar os mais velhos. Quantas famílias o idoso é aquela pessoa que fica lá jogado no canto, não tem direito a nada, não tem direito a ver um programa de televisão.
Na hora do programa do idoso, é a hora que a criança quer ver, o jovem quer ver, e já que não tem uma outra televisão, o idoso fica jogado, né, sem direitos. Nós sabemos muito bem que é muito difícil, quando a pessoa envelhecer e ser respeitado pela família. Nem sempre. Os jovens, às vezes, acham que o idoso é aquele que tem que ficar com a criança para poder os pais irem passear, que fica umas vezes ou outra, mas o tempo todo, o idoso é aquele que tem que ficar com a criança enquanto os pais vão passear, quer dizer, nós temos que aprender a respeitar os nossos velhos, né? Fazer com que a nossa criança tenha educação. Porque o que acontece? Eu quero ser assim, agora não pode, está na hora do almoço. Eu quero. Aí faz a vontade da criança, não é? Então, ela já sabe que quando ela grita, ela tem. Isso não é educar. Fazer a vontade, acontece que esse menino fica gritando na minha cabeça, aí faz a vontade da criança. Faz a primeira vez, faz a segunda vez, daqui a pouco a criança cresce, vira um adolescente, e é um adolescente que não tem educação. É um jovem que não tem educação. Então, nós precisamos disciplinar, educar o nosso jovem. Então, o homem de bem é aquele que forma criaturas de bem dentro de casa. É aquela pessoa que não é aquela que chega emburrado dentro de casa. Não. É a pessoa que promove o diálogo dentro de casa, promove a alegria. É aquela pessoa que está sempre conversando com o seu jovem. Gente, que lástima, quantos jovens suicidando. Nós temos muitos jovens suicidando. Por exemplo, assim, cada mês a gente sabe de uma história de jovem que se suicidou. Nós precisamos conversar com os nossos jovens, porque são muito, a religião está cada vez mais escassa nos lares, não é isso? As pessoas acham que o jovem, que o filho só pode conhecer a religião depois que cresce, não é isso? Não leva a criança numa religião, não é? Nós espíritas temos a evangelização, né? As pessoas que têm outra religião, têm o catecismo, então, mas a criança tem que ser evangelizada. Não pode deixar, muita gente diz, eu dou liberdade ao meu filho para ter religião quando crescer. Nada. Tem que conhecer Jesus desde pequeno, porque o índice de gente, de jovens suicidando é muito grande. Por quê? Porque não tem religiosidade. Não precisa ser religiosidade. É saber que existe um Deus que tudo vê. É saber que Jesus é nosso modelo e guia. Nós temos que ensinar isso dentro de nossos lares. Então, o homem de bem é generoso, amigo, companheiro com seus familiares, ensina os valores morais, promove o diálogo, a alegria e o equilíbrio. Desde pequeno, a criança precisa conhecer a religiosidade, o compromisso com seus tutelados, criança, adolescente, precisa ser o exemplo, ser verdadeiro, ser honesto. O que adianta você chegar para a criança? De que forma você está educando se a criança vê você mentir? Nós não podemos mentir na frente das nossas crianças, porque amanhã ela vai mentir e vai dizer assim, mas o senhor mentiu, a senhora mentiu. É isso. Então a gente sai com a criança, chega no ônibus, a criança sabe a idade dele. Chega na hora para poder não pagar a passagem, a criança tem 7 anos, diz que tem 6. Verdade. Não é? Diz que tem 6. Isso aí é o exemplo mau que nós estamos dando. E essa criança amanhã,
ela vai nos cobrar isso. Ou, às vezes pode não falar claramente, mas vai fazer cliente, meu pai também mentiu, minha mãe também mentiu. Não é isso? Então, nós precisamos, o homem de bem é aquele que é o exemplo dentro de casa, é aquele que não dá um mau exemplo para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para as pessoas, para os seus tutelados, não é? A criança chega com o objeto, nós não podemos deixar essa criança ficar dentro de casa com um objeto que a gente não sabe a origem. Eu lembro de seu Marcos Vitorino, meu pai, a gente chegava em casa, podia ser o que for, ele não deixava. Volta. Aí ia lá, não, seu Mário, eu vi quando fulaninho achou isso aqui no chão, ou eu vi quando fulano deu, aí sim, entendeu? Eu estou dando exemplo, porque minha irmã está aqui, e é uma coisa que aconteceu na nossa infância. A gente não chegava em casa com nada que não soubesse a origem, ele não deixava. O meu pai, em casa, o nosso pai, foi nosso grande exemplo, porque foi ele que trouxe a doutrina espírita para Cabo Frio. Então, ele fazia diferença, o seu Mário Figueiredo, né? Ele fazia diferença porque ele era uma pessoa, vocês me perdoem que está falando do meu pai, mas eu acho que os bons exemplos são, né, para ser divulgado. Então, ele era uma pessoa que vivia 24 horas. E quando ele estava doente, né, eu lembro quando o papai estava doente, que as pessoas iam visitá-lo, as pessoas iam visitar o papai e saía de lá confortado. Porque ele confortava as pessoas. Como é que o senhor está, seu Mário? Ele teve derrame, estava mal. Estou bem, estou ótimo, sorrindo. Sempre sorrindo, né, Paulina? Sempre sorrindo. E dessa forma, ele trouxe a doutrina para Cabo Frio, para todos nós, que graças a Deus todos nós somos espíritas, e conhecemos a doutrina através dele, através da nossa mãe, tá? Então, nós, por isso que eu estou falando, estou dando exemplo dele, não estou me envaidecendo, é porque ele foi um bom exemplo, né? Porque quem conheceu ele em Cabo Frio sabe que ele era uma pessoa que ele fazia diferença onde ele chegava. Então, o homem de bem tem que ser aquele, a pessoa de bem não é só o homem, né? A criatura do bem é aquela que faz a diferença. Onde chega, a pessoa se destaca, né? Já estou terminando, tá? No capítulo 4, no capítulo 17, item 4, encontramos o item que fala dos bons espíritas, que somos nós, né? Nós precisamos ser bons espíritas. Então, vamos para falar dos espíritas, porque nós não vamos falar de outra religião, porque vai ser o quê? Como é que nós vamos falar de outra religião? Vamos falar de espiritismo, porque nós somos espíritas, estamos dentro da casa espírita. Então, nós temos que falar abertamente do que nós professamos, do que nós estudamos, né? Então, vamos falar dos espíritas que somos nós. Não, no final do item, nos reporta a responsabilidade que temos com a doutrina, quando é dito que reconhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós temos obrigação, compromisso de mudar as nossas atitudes. Nós temos que nos policiar o tempo todo. Se gritamos, nós temos que chegar e pensar, Santo Agostinho, gente, hoje eu gritei com meu filho, eu gritei com a minha secretária, eu gritei com meu marido, eu gritei. Será que é isso que Jesus quer de mim?
Então nós temos que nos policiar o tempo todo e mudar as nossas atitudes, né? Nós temos, para isso nós somos espíritas. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para modificar. Bom, nós estamos terminando e eu tenho alguma coisa aqui. O homem de bem é diuturnamente do bem. Somos observados o tempo todo, embora não saibamos, somos exemplo para muitas pessoas. Eu, quinta-feira, eu recebi uma mensagem da nossa irmã Jaide. E essa mensagem, eu quando vi a mensagem, eu disse, meu Deus, essa mensagem está dentro do trabalho que nós vamos fazer. Então eu vou ler, porque está no celular, então eu vou ler a mensagem que a Jaide contou para mim e que está fechando o nosso trabalho aqui hoje, tá? Então, a mensagem é essa. Muito obrigada, tá, querida? Nem lembro qual foi, mas contei. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizas, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Chico Xavier. Então, isso, quando eu vi a mensagem da nossa irmã, eu entendi que é porque a espiritualidade já estava agindo e nós já estávamos em sintonia, mesmo distante, nós já estávamos em sintonia. Então eu disse, não, eu vou terminar a nossa palestra, a nossa mensagem com essa mensagem, porque vem fechar exatamente dentro daquilo que nós estamos vendo, que nós somos exemplo. Isso. Agora, já está, né, na hora, eu trouxe aqui uma mensagem pequenininha do livro Sabedoria Todo Dia, que é para encerrar, tá? É na página 220. Essa mensagem também foi falada num grupo de oração que nós temos. Então, quando eu ouvi essa mensagem, eu disse, meu Deus, essa mensagem também tem uma relação com o estudo que nós vamos fazer. Então, o nome da oração, o nome da mensagem é Seja Pessoa Algodão. Eu vou encerrar com essa mensagem, tá? Seja pessoa algodão. Não seja uma pessoa espinho, a que sempre está soltando os dardos, da qual não se pode chegar perto, nem sofrer alguma coisa. Seja pessoa algodão, veludo. Seja fácil de abordar, de olhar nos olhos, de dar as mãos, de dialogar, de descarregar o coração ou recarregá-lo de esperança e paz. Seja assim, toda vez que lhe vier o ímpeto para cutucar, provocar, maldizer ou despejar desesperança, recolha-se. E se vier a vontade de manifestar bondade e alegria, expanda-se. Os espinhos da pessoa espinho machucam mais a ela mesma, pois que os carregam. Então, que todos nós sejamos pessoas algodão. Sejamos pessoas de bem e pessoas algodão. Muito obrigada. Muito obrigada.